Muito bem, estamos novamente em outro bloco aqui, numa rodada, numa pegada forte aqui, conversando com muita gente boa. E diretamente do evento do Alma Cyber Security Summit, para você que não conhece o evento do Alma, convido você a pesquisar um pouco mais. Eu acho que talvez esteja um pouco tarde para você vir aqui em função de que o dia está acabando, porém, esperamos que no ano que vem, na terceira edição, você possa comparecer e presenciar tanta coisa boa, tá? Bom, eu estou aqui com figuras ilustres que vão se apresentar para a gente, né? Do meu lado esquerdo aqui, vou pedir que você se apresente para o público, as pessoas que ainda não conhecem. Renato, por favor, fala um pouquinho de você. Meu nome é o Renato Bocuse, eu sou um dos sócios da Chrome WAF. Como o próprio nome da empresa diz, nós somos um prestador de serviço de proteção de aplicações do produto WAF, né, Web Application Firewall. Vendemos 100% como serviço, estamos no mercado há mais de 7 anos. Muito bem, 100% tropicalizado, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito. Passar para o Paulo aqui, Paulo vem em nome da Mil, veio na feira, eu digo, né? Paulo, fala um pouquinho de você, por favor. Muito prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Meu nome é Paulo Albuquerque, eu sou especialista responsável pelas iniciativas de governança, risco e conformidade do Grupo Amil. Legal, bacana. E o nosso Leonardo Cruz, está sempre com a gente aí, na nossa linha de consultoria, né, Léo? Isso mesmo. É isso aí. Fala um pouquinho, Léo, para quem não te conhece. Bom, pessoal, muito prazer. Meu nome é Leonardo Cruz, como o Alan falou. Bom, hoje eu faço parte do time da Alpha Hunter, sou head ali da área de consultoria, privacidade de dados e estamos aí para colaborar nesse bate-papo aí bem bacana. Muito bom, bacana, gente. Eu queria começar com vocês falando um pouquinho da situação que a gente passou recentemente lá em relação ao Rio Grande do Sul, né? E você como um cara que trabalha com GRC, né? Então acho que tem tudo a ver com contingenciamento. É um assunto bem relevante. Eu queria saber de você se você acha que os hospitais, o setor de saúde no Brasil, ele está preparado para futuros trancos, ou se você acha que o que aconteceu, tô te pondo na fogueira, hein? Foi simplesmente um acaso das chuvas. Eu queria saber, por favor. Não. Eu acho que os hospitais, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que sim. Eu acho que não tem ninguém novato. Sim. Né? Eu acho que para eventos desse tipo, tem toda uma preocupação, um trabalho, uma consciência de que pode acontecer. Então eu acho que os hospitais eles têm processos que garantam uma continuidade da operação no caso de um evento desse tipo. Um evento que possa levar a uma paralisação momentânea. Eu acho que a gente tem como responder rápido, como responder de uma forma aceitável a um evento desse tipo. Óbvio que existem coisas que existem situações que a gente não tem como evitá-las. Se você tem um hospital que ele é inundado, né, algo tem que ser feito. Né? Que não foge do institucional, né? Isso. Sim. Mas eu acho que sim. Eu acho que hoje o mercado está preparado, o mercado tem uma consciência de risco, de que esse tipo de coisa pode acontecer. Não tem ninguém novato, está todo mundo trabalhando, todo mundo faz análise o tempo todo. Então sabe que esse tipo de coisa pode acontecer, sim. E quando um evento desse acontece, eu acho que, se é que existe alguma coisa de positivo que dá para tirar daí, é a lição. O aprendizado. Então todo mundo fica em alerta de que aquilo que parecia absurdo de ser dito há um tempo atrás, não é mais. É isso aí. Né? Eu vou te dizer uma experiência muito simbólica disso que aconteceu com o meu diretor. Você acredita que um ano antes da pandemia ele estava defendendo uma política em que a gente em que o assunto pandemia foi abordado. Olha só. E o pessoal disse, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Não sei. Era uma vez a cada 100 anos, diziam. Exatamente. E aí ele falou, mas faz sentido, não faz? Então foi negociado ali e a política foi aprovada, e você vê. Cerca de um ano depois, estourou. Acontece, tá vendo? Mas, isso não é um chamado imponderável. Se a gente pensa, a chance de acontecer, ela é fato, né?
Eu queria saber de você, Renato, dentro da tua linha de atuação, queria que você falasse um pouquinho da Chrome WAF, para quem está conhecendo hoje a Chrome WAF, e estabelecesse uma conexão com os incidentes que vocês se deparam em hospitais, empresas do setor de saúde como um todo, né? O que você acha que hoje são os casos que mais propiciam ameaças às instituições dentro da tua linha de proteção na web? A ChromeOff tem uma larga experiência, principalmente com planos de saúde, com a Amil. A gente já protegeu diversos e protegemos hoje ainda alguns. Existe uma norma específica para o setor de saúde, que é a RIPA, que é como a lei de LGPD do segmento de saúde, né? E o grande segredo disso tudo, a grande sacada é proteger os dados dos pacientes. Isso é muito importante. E para isso, obviamente, tudo passa por uma aplicação web. E é aí que o WAF entra e realmente, assim, o nível de ataques é muito alto mesmo. A gente está falando de ordem de milhões, é incrível. Quando a gente olha no nosso monitoramento, esses portais de saúde são extremamente atacados. Na sua opinião, mas qual que é o objetivo do criminoso, considerando um senso comum? Você pode ter de tudo lá, isso é óbvio. Mas se você tem uma alta incidência, é porque existe uma alta tendência de querer atacar esse segmento, né? Sim. O que você acha que é o fator que mais atrai essa figura? Qual que você imagina assim que seria o objetivo final dentro da tua experiência, tá? É uma pergunta aberta, mas dentro da sua experiência. É difícil responder, Alan, porque está cada vez mais barato fazer ataques cibernéticos. Isso está virando popular e às vezes parece até que é alguma coisa sem sentido. Molecada, por exemplo? Molecada, apontar direto. Mas isso acontece, está ficando muito fácil fazer ataque. Então, é por isso que as empresas do setor de saúde, todos os setores, na verdade, precisam investir em segurança cibernética. Porque você pega nessa área de saúde, por exemplo, existem muitos ataques que são realmente sequestros, né? Por exemplo, de dados, tudo. As empresas desse setor geralmente não pagam resgate, no compliance deles não permite. Então é muito difícil você responder Porque isso. senão você abre um precedente também para ficar pagando toda hora, né? Exatamente. Cada Zé Ruela que aparece lá, você vira refém, né? Vira refém. Por isso que é importante todas as empresas investirem não só no WAF, mas em todo o ecossistema de segurança. Sim. Paulo, você acha que falando da Amil, especificamente de Amil, né? Empresas que investem em comerciais televisivos, mídia streaming, etc., investem em publicidade. É nesse sentido que eu estou falando. A gente sabe que essas empresas que investem em publicidade chamam a atenção também para si de criminosos, né? Cybercriminosos. Verdade. Como é que você enxerga essa questão, considerando que o Renan acabou de falar? Você enxerga que não existe especificamente algo concreto, direcionado, ou você acha que ele é aberto em função de que hoje muita gente fala de cibersegurança, tem a molecada e tem aqueles agentes realmente interessados? Porque eu fico pensando, ele vai atacar um plano de saúde, o que ele vai conseguir ali no primeiro momento? Diferentemente de um banco, diferentemente de um varejo, né? Como é que você vê isso? Ano passado, no evento, me chamou muito a atenção um dado que passaram e eu achei ele muito relevante para a gente, que foi o salto de posição que teve o mercado de saúde. Tá. Eu não vou lembrar o número, mas ele superou o financeiro. Ele pulou acho que de 8º para 3º, eu não vou lembrar sinceramente, mas me chamou muito a atenção quanto que o mercado de saúde ele passou a ser alvo. Sim. Ele ficou assim no foco. É incrível mesmo. E dando mais lucro, às vezes, do que até os bancos, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Se tivesse pago o resgate, estava consolidado a motivação. Sim. Porque é o seguinte, você entra no banco, você vai roubar ali dinheiro, ele vai ser financeiro. Tem uma questão de rastreabilidade de quem roubou, né? Dá para ocultar e tudo. Agora, imagina você consegue invadir um hospital, você criptografa tudo, você fala, eu quero 1 milhão para eu te dar a chave. Tá aí a motivação. É um dinheiro fácil,
Sim. né? Para você receber de uma forma mais simples do que exfiltrar dinheiro de cliente bancário. Sim. Um outro dado, uma outra questão é a LGPD, né? Sim. Então, de novo, a gente volta para a motivação. Se a gente tivesse essa informação de ataques que foram concretizados com sucesso, a gente poderia, né, saber o que motivou ali. Se foi dinheiro, se foi alguma motivação mais obscura no Alguma sentido, informação de dentro, alguma algum informação colaborador. alguém insatisfeito, Aham. né, que pode ter levado a uma questão de vingança, alguma Sim. coisa desse tipo. Então, assim, a motivação ela é muito variada, né, Renato? Mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que é o dado. O O dado, dado né? tem muito valor. A gente está na era da informação, o dado tem muito valor. Então, hoje, o dado de saúde, ele é o mais valoroso, né? É dado sensível. Então, assim, eu acho que é o ouro moderno, é a informação de saúde. Então, eu acho que é por isso que a gente deu esse salto todo. E eu acho que chama a atenção uma empresa dessa, como chamavam os bancos no passado, porque vendo de fora, o que é que você imagina? Nossa, essa empresa deve ter um nível de segurança muito sofisticado. Sim. Aí o aventureiro, se eu conseguir superar, eu fiz meu nome, eu fiz É isso aí. marco. Eu acho que é nessa linha. A Ibope, isso. A comunidade dos hackers. Sim. Tem a vaidade. Com tem certeza. muita coisa envolvida. E tem a molecagem também, né? Que isso tá na essência, né? E você falou uma coisa que é bem interessante, a gente até discutiu isso de manhã. Você falou assim, o ponto é o dado. E a gente sabe que, por exemplo, no caso de uma seguradora, o ponto mais crítico, a gente falou sobre isso hoje, é o cadastro, Cadastro. né? E é realmente... Como é que você vê isso, Léo? Que ele acabou de falar, Eu concordo muito com o que o Paulo falou, né? Eu acho que se a gente for falar sobre a motivação, são diversas, né? Não tem como nichar uma motivação de invasão, mas com certeza, na era em que a gente vive, onde o dado é algo muito valoroso, tem um valor muito pesado, então se de repente uma pessoa vai e invade um hospital como esse, entra na base de dados que tem pessoas anônimas e tem pessoas famosas também, não isso é? aí. Então, o que vale um dado de uma pessoa famosa que, de repente, com a comorbidade, que a pessoa possa explorar isso daí, não é? Até como chantagem Até também, como chantagem. né? Então, eu acho que é bem por aí, é a linha do valor que o dado... Aliás, melhor dizendo, da percepção do valor que o dado tem. Né? E aí, como é que você acha que os hospitais, as seguradoras, farmacêuticas deveriam encarar o processo nesse sentido? Porque eu acho que o processo é muito importante, né? O desenho de como vamos... Falando de modelagem de ameaças, Demais. security by design, né? Quantos estão preparados para isso? Eu acho que realmente, a gente estava até comentando agora antes, né, Da gente começar? Da gente começar, né? E estava dizendo o seguinte, na verdade, eu vejo que o mercado adquiriu uma certa maturidade nesse aspecto de entender o seguinte, antes, né, ali, a gente, voltando um pouquinho, antigamente o mercado via o seguinte, cara, eu tenho que ter um firewall parrudo, eu tenho que ter maquinário, eu tenho que ter antivírus, eu tenho que ter um monte de produto para eu me cercar. Isso. Só que tinha um gap aí. Qual que é esse gap? É a conscientização das pessoas que estão na ponta, das pessoas, né, que estão operacionalizando todo esse cenário, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo que o aculturamento é uma das coisas mais importantes hoje, para que, se a gente for colocar, é claro que eu não estou tirando a importância de se ter vamos dizer assim, um ferramental robusto. Mas a gente entende hoje também que o perímetro mudou, né? Antigamente... Não tem mais perímetro. Não tem mais perímetro. Antigamente eu tinha uma empresa onde o perímetro era aquela empresa física propriamente dita. Então, Saiu dali, era a maior dificuldade do mundo. Agora não. Agora eu tenho empresa
Que eu tenho funcionários que moram em São Paulo, eu tenho que moram em Brasília, eu tenho que moram no Rio. E o perímetro mudou. Hoje o perímetro é o usuário. Hoje o perímetro é a pessoa em si. Então, se eu não conscientizo essa pessoa, fica bem mais difícil, né? Dando espaço pro SASSI, né? É isso. Complementando o que ele falou, só Por favor, fala, Renato. que ele está falando de investimentos em infraestrutura, Isso. tudo, culturamento é fundamental, mas tem um ponto muito importante aqui que pega para nossa parte aqui. A aplicação web, a porta de entrada do atacante é o website. É isso aí. E não é, Boa parte. eu não estou querendo vender o meu peixe, não. Sim. O que a gente se depara muito... Mas venda, foi importante. Não, mas vou vender. Não tem problema. É inevitável. O importante é que inevitável. a gente se depara com os planos de saúde, a gente tem experiência com eles, eles têm aplicações, esses portais de saúde, Sim. eles são coxas de retalho. Então existem problemas de estrutura nas aplicações. Demais. Sim. Elas são muito vulneráveis. O AF, lógico, que ajuda a coibir tudo, mas precisa dar uma olhada, ter uma atenção especial nas Concordo. aplicações web. E aí a gente fala, inevitavelmente, de APIs, né? Isso. A gente inevitavelmente olha para APIs, né? É engraçado isso, né? Porque antigamente, por exemplo, eu trabalhei ali no início dos anos 2000 ali, trabalhei em banco, né? Então, pra você ter uma ideia, às vezes para fazer um reset de senha de um usuário da madrugada, o analista tinha que ir de madrugada no banco para fazer esse reset de senha. Ele não tinha como acessar de fora. Nessa época a gente tinha perímetro, né? Aí tinha perímetro. Existia. Só que aí agora a gente tem isso que ele falou. É isso. Isso que o Renato falou. Cara, tá tudo na web. É isso Na aí. web e não é grandes investimentos que precisam ser feitos, mas tem que tomar atenção nessa parte. E aí a conscientização eu vejo que é desde o alto escalão da organização para entender a importância disso aí até o da ponta. Para a gente deixar essas aplicações que você falou, você comentou, para a gente deixar elas mais seguras e reduzir o risco, nós temos que ir para essa conscientização, seja do desenvolvedor, seja do usuário, seja do board até, para que a gente possa colocar ali, ter investimentos que possibilitem uma autenticação robusta, por exemplo. Poxa, mas já tem usuário e senha forte. Ok, mas eu preciso de um MFA. Com certeza. Para que o cara do suporte que vai resetar a senha do usuário possa fazer isso de onde ele estiver, sem correr o risco. Sim. Então, Exato. precisa da conscientização de todos, já que o Léo falou na questão da... protocolo antigo que não se usa mais. Exato. Sim. Mas eu tenho um sentimento que muita gente deixou de olhar para o aspecto da modernidade em função de serem reféns dos seus parques e arquiteturas que, em função dos chamados Zs, né? Tantos Zs. E aí elas deixam se desdobrar. E aí você tem incidência de vulnerabilidade nos seus parques de aplicação, você tem uma perda de performance, você tem um gasto às vezes muito mais excessivo, não acompanha a tecnologia. Então eu queria saber de vocês se vocês concordam com isso ou acham que não. Porque eu acho que com as mudanças que a gente está tendo das plataformas web, que controlam as mais diferentes linguagens de programação, as mais diferentes arquiteturas voltadas à conexão, entende? Áudio, voz. Muita gente vive ainda daquelas ferramentas mais ultrapassadas, porque elas simplesmente não podem tirar de lá, né? Então, assim, se por um lado elas perdem a capacidade delas de modernizar e adquirirem performance, por outro lado elas perdem elas não conseguem atingir esse ponto. E se buscam uma tecnologia mais inovadora, elas também não conseguem acompanhar esses riscos todos que acompanham, né? Vocês já se depararam com situações assim de empresas que estão paradas no tempo e de empresas que estão já avançando muito mais na linha do tempo? Porque, de certa forma, acho que a ameaça é a mesma para ambas, né? Gente. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que isso tem muito a ver com o negócio. Né? Isso tem muito a ver com o negócio e nós temos que usar tecnologias para diminuir esse risco. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um curso há um tempo atrás e a pessoa que estava ministrando o curso, ele tinha sido head de segurança de uma empresa de calçados. Olha essa história que ele contou para a gente. Ele falou que o computador que fazia o teste
de pisada do calçado, ele rodava com Windows XP. Nossa. Calma, o computador não entrava na rede. Tá. Ele só ficava conectado na máquina. Perfeito. E fazia aquele teste ali. Então, assim, aquele risco para ele Era zero. 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 Qual a necessidade? Imagina o valor de modernizar aquilo Sim. em detrimento de outras prioridades que a empresa poderia ter, até mesmo de pesquisa. Então, tem essa questão. Uhum. Então, muitas vezes, você não é que a empresa esteja parada no tempo e que ela não consiga investir. Quando ela tem uma operação muito complexa, aquilo tudo é muito caro. Sim. O mercado de saúde trabalha com médico. O Sim. médico é um profissional extremamente e necessariamente valorizado. Uhum. Né? Ele tem um custo muito alto. Sim. Então, muitas vezes você tem lá um equipamento que ele está todo funcionando, ele está todo operacional, Isso. né? Mas ele está até com uma boa performance, mas por uma questão de modernização de fabricantes, seja de sistema operacional, banco de dados e outros componentes, ele ficou para trás. Só que o valor dele é muito alto. E aí? O que você faz? Eu tenho uma necessidade lá de uma prioridade, né? Que se eu substituir isso aqui, que está funcionando, que está trazendo receita para a empresa, Eu rodo. eu rodo. Entendi. Então, é aí que entra a nossa tecnologia, o nosso conhecimento de, vem cá, como é que eu protejo esse equipamento com o que eu tenho, Sim. né? E aí vem as inovações, inclusive, dos parceiros, né? De como a gente pode... Esse é um desafio comum Sim. no mercado de saúde, entendeu? Porque me chamou a atenção os hospitais que ainda mantêm o modelo on-premise por achar que não vai atender. Claro que cada caso é um caso, mas, consequentemente, mantendo aquela arquitetura, ele também não olha para as vantagens que ele pode ter se ele migrar, ou se ele pelo menos se aventurar a migrar para um cenário mais atualizado, que eu digo, entendeu? Em termos de performance, de acompanhamento, de cadenciamento da segurança. Porque tudo que está muito ultrapassado, você vai fazer um SaaS de dados de uma arquitetura em VB6, por exemplo, você não faz. Não dá. Um COBOL, por exemplo. Faz. COBOL tem no mercado financeiro, né? tem. Demais. Tem. Exato. Demais. Vai ter. Demais. Então, assim, esse é o ponto que eu coloco, né? A gente tem um contraponto. Por alguns muito evoluídos, outros muito precários, né? Como é que vocês acham que um hospital é uma instituição como um todo, ela muda esse cenário? Né? Falando de você, especificamente você que você está lá no front de uma seguradora. Claro que você está na seguradora que tem as melhores tecnologias e tudo mais, mas vamos pensar naqueles que você eventualmente interage por aí, que não são tão beneficiados com tanta coisa boa, né? O Sírio-Libanês está lá no auge, né, em termos de tecnologia, mas há hospitais ali que não tem isso tudo, né? É esse desafio da priorização e do negócio que eu comentei com você. Aí ele tem que ver o que cabe naquilo ele evoluir. Se uma aplicação nova ou um projeto de modernização, né? Se uma aplicação nova está sendo desenvolvida, é uma oportunidade dela nascer. Hoje a gente já tem o conceito do Security by Design, onde ela já nasce com a segurança no projeto. Quando as que estão hoje em operação foram desenvolvidas, os conceitos estavam muito longe. Esse Com conceito certeza. não existia ainda, né? Então a gente vai ter que aí medir as nossas prioridades e ao longo a gente ir desenvolvendo e modernizando com esses conceitos novos de Security by Design, de segurança no ciclo de desenvolvimento de software. Isso requer tempo, né? Requer tempo. E por falar em tempo, infelizmente a gente está chegando no final do nosso período aqui, tá? Papo interessante, mas a gente tá mais do que convidado para ir lá no estúdio do CISOcast para a gente conversar com mais tempo, né? Com certeza. Então eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, cada um. Começar com você, Renato, tá aqui, por favor? Vou ser bem breve, Imagina. não estourar o tempo. Até falando disso aqui, né? Então, os hospitais têm que pensar assim para infraestrutura, para manter sempre atualizado, vai para o serviço. É isso aí. Contrata as a service, vai estar aí, o provedor que for fazer o serviço vai estar sempre atualizado. É isso Ele aí. nunca vai se preocupar com isso. Você, Paulo? Esse é um ponto muito bom que o Renato colocou quando a gente trabalha pensando em contrato. A gente sempre coloca isso, né? Que tem que estar atualizado, que aquilo é responsabilidade do fornecedor e a gente espera, a gente não
trabalha para que não tenha nada obsoleto no ambiente. Minhas considerações finais, agradecer a você e parabenizar pela iniciativa. Imagina. Eu te falei que isso era um gap, que a gente sentia falta. Parabenizar Obrigado. o Círio, o Leandro e todos os demais envolvidos nesse evento, que é muito bom. Eu vim ano passado de novo e recomendo, quem não veio, venha, porque agrega muito, sempre agregando muita informação para o mercado de saúde que a gente Que precisa. bom. Bom feedback desse. E você, Léo? Bom, primeiramente agradecer a presença aí do Paulo, do Renato. Foi muito bom esse bate-papo. E, bom, fazendo as considerações finais em relação ao ambiente hospitalar em si, a essa questão toda, né, que a gente comentou sobre aculturamento, sobre tudo isso, eu acho que uma coisa importante a se olhar é quando você olha do ponto de vista que o Paulo falou sobre o negócio e qual é o apetite a risco que esse negócio tem, né? Então, quando a gente começa a olhar daí, e aí a gente envolve o GRC com certeza, a gente começa a entender a necessidade de, cara, então eu tenho que modernizar, eu tenho que chamar um parceiro, eu tenho que, né, melhorar as circunstâncias aqui diante do risco que a gente corre e que a gente não está disposto a correr. É isso aí. Né? Então, eu acho que eu vejo muito, voltando mais uma vez, essa questão cultural é muito importante. Legal. Então, gente, obrigado pela participação aqui, tá? Para você que está aí em casa, em qualquer lugar que você esteja, obrigado pela sua audiência. A gente segue aqui recebendo pessoas de bastante conteúdo ao longo da tarde e a gente vai fazer uma parada para um break e a gente volta na sequência. Obrigado a todos. O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas.